Gente, quê? Já tô vendo. Ok. O Instagram tá dizendo assim que está enviando um aviso para os meus seguidores. Então, gente, vamos lá conversar um pouquinho. Finalzinho de tarde, não está tão frio, mas eu estou sempre agasalhada. Se bobear, nós estamos vivendo na época, gente, e é em qualquer lugar do mundo, viu? A gente tá vivendo na época que se bobear, pega resfriado. Um cachorro aqui, deixa ele passar. Então o que acontece? O dia que a gente sai de casa e vai assim pra pega ônibus, sai, vai pro outro, assim, no mesmo bairro mesmo, ou na mesma cidade, mas se você ficasse umas 2, 3 horas fora de casa, parece que a gente já chega em casa espirrando, sei lá, estranho. Parece que o ar... Parece não, eu acredito que o ar está poluído sim. Independente, gente, se é na cidade. Porque é muita coisa ruim que é lançada no ar e o vento vai levando para tudo que é parte. Às vezes a pessoa ela tá lá, a vantagem do campo é que as árvores filtram o ar. Mas o ar impuro também vai para o campo. Então... a gente tem que estar sempre agasalhado, protegido. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais preocupado, mas isso é coisa que já tem que ensinar de novo a se cuidar, a se proteger quando sair na rua, ok? Nas mudanças de estação de uma para outra, de frio para calor, de calor para frio, o corpo dá uma baqueada. Então tem que estar todo atento ali. A vitamina C. Ok? Bom. Mas na realidade eu falo outra coisa aqui. Reflexo do sol. Eu vou continuar andando aqui. Eu ia virar a rua aqui, mas eu vou continuar andando. Porque aí a gente vai conversando, não pega muito reflexo. Então mesmo que tem um solzinho e tudo, mas se a temperatura tá abaixo de 18 graus, pra mim, eu já me cuido. Já me agasalho. Mas é mais um bate-papo aqui. E eu queria falar uma coisa, gente. Que eu vejo assim, gente, primeiro, o tempo de idade que você tem, o tempo que você conhece a Bíblia, Jesus, a fé, tudo isso você vai levando em consideração, viu? Por quê? Porque eu vejo um grupo de cristãos hoje em dia pela internet que eles são muito embalo. Se eles gostam do líder, o líder pode pregar a Bíblia errada, mas se eles gostam do líder, eles estão ali dizendo sim para tudo que o líder fala. E isso é um perigo, sabe? Pode ser homem, mulher, pode ser quem for, gente. Quando a pessoa, ela às vezes tem uns que chegam a ficar cego assim. Todo mundo tá vendo que o líder tá errado, mas aqueles que têm paixão por ele, defendem ele com unhas e dentes. Ok? Nós não vamos denegrir. Nós não podemos denegrir as pessoas que nós gostamos. Mas também nós não podemos dizer que o errado está certo, só porque eu gosto de alguém. Eu tenho que ser sincera. Eu tenho que fazer a diferença, olha... Eu gosto de fulano, mas eu não concordo com isso. Tenha uma cabeça pensante, né?
Vamos fazer o discernimento. Gostar é uma coisa, concordar é outra coisa. Então, quando a gente concorda com o que está errado só porque a gente gosta da pessoa, gente, isso é uma falta de sabedoria, é uma falta de maturidade, é uma falta até de respeito próprio. Porque você tem que ser honesta até com você mesma. E quando você concorda com uma pessoa errada só porque você gosta dela, você está sendo infiel aos seus princípios, a você mesmo. Você não está sendo honesta com você. Você sabe que a pessoa está errada, mas você finge que não está vendo e você apoia o erro. Então você está sendo desonesta até com você mesma. Ok? Gostar de líderes é uma coisa, gente. Aplaudir as coisas erradas que eles fazem, aí é falta de inteligência. Mas vamos lá. Falta de inteligência, conhecimento, sabedoria, sei lá, um monte de coisa. Mas Deus vai ensinando a gente. Com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Agora, se a pessoa passou a vida toda e não aprendeu, aí paciência. Laxa estar. Passou a vida toda e não conseguiu discernir o que as pessoas estão fazendo que não está de acordo com a Bíblia, ok? Então vamos lá. Mas eu queria falar um assunto sobre Deus. Gente, é muito bom estudar a matéria Deus. Sabe por quê? Porque você estuda e chega a uma conclusão que você não aprendeu quase nada sobre Deus. Ok? Quando se fala teologia, e na teologia tem o teísmo, tem outra palavra lá também que fala. Eu sei que uma delas é teísmo. Tudo relacionado à teologia para estudar sobre Deus. Deísmo. Tem deísmo e tem teísmo. Talvez teísmo vem de teo, deve ser. Eu pensei isso agora. Acho que teísmo vem de teo, porque teo é Deus no grego. E deísmo vem de Deus mesmo do português. Talvez seja isso. Mas você vai estudar a matéria teísmo e vai estudar a matéria deísmo e vai estudar a matéria do Pai. É muita coisa. É maravilhoso estudar sobre as coisas de Deus. As matérias melhor de se estudar é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na teologia. Ok? Mas eu não quero me formar em teologia, não. Eu só quero aprender com bons teólogos, que alguns teólogos eu vejo sinceridade neles. É aqueles que eu vejo sinceridade neles, temor a Deus, firmeza. Aí eu gosto de ouvir eles falarem. Ok? Agora, continuando, Deus seja louvado, aleluia. Tem uns, não sei se era teólogo, ou alguns reformistas, alguns desses aí, acho que de 500 anos para cá, não sei, gente, porque muita coisa, depois de 500 anos para cá, mudou muita coisa. De 500 anos para cá, as pessoas não têm mais o mesmo temor a Deus que tinha antes. De 500 anos para cá foi que todo mundo começou a escrever livros sobre a Bíblia, sobre Deus, e muitos ficaram ricos. E muitos por aí que escreveram livros, e às vezes esses livros hoje em dia já foram contestados, já não é aceito por muita gente, ok? Estou falando de livros bíblicos, mas estou falando de pessoas que fez a sua interpretação bíblica, ok? Agora eu quero explicar uma coisa. Eu vi uma frase que gente, vocês não têm ideia como eu me irrito com isso. Eu fico irritada, sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem diminuir Deus, elas querem pegar Deus, fazer ele pequeno. Tem um monte de cristãos, esses
desses por aí. Eu vou explicar quais são. Esses cristãos que eles pegam Deus, faz Deus tão pequeno. Eles querem raciocinar Deus com a cabeça deles. Nossa, gente, a nossa cabeça é tão limitada, vocês não têm ideia. Nós somos muito limitados. Nós, assim, por mais que você estuda, acho que você vai saber 1% de Deus. Não vai nessa onda, porque fulano é teólogo, porque fulano é estudado. Não, gente. Eu fico irritada. Porque as pessoas, elas falam assim sobre Deus como se elas convivessem com Deus, como se elas dormissem com Deus, como se elas vissem Deus. As pessoas não vê Deus. Ninguém nunca viu Deus, só Jesus viu Deus. O pouquinho de Deus que a gente sabe é o que está na Bíblia. O pouquinho. E eu vi uma frase assim: se não tiver na Bíblia, não foi Deus que falou. Meu Deus. Então quer dizer que agora eu vou proibir Deus de falar. Porque Deus deixou ali um pouquinho, revelou umas coisas para os profetas, o Senhor Jesus veio, os apóstolos, revelou, ficou para nós. Amém, glória a Deus por essas escrituras lindas, maravilhosas. Mas eu não posso agora, gente, limitar Deus e falar: Deus não fala mais. Se não tiver lá, eu não acredito, porque Deus não fala mais. Gente, você está pondo Deus ao seu tamanho medíocre. Eu não sei nem o que essa palavra significa, mas eu acho que é uma coisa ruim. As pessoas elas estão pegando a insignificância delas, a mediocridade delas, e tá fazendo um Deus igual à cabeça delas. Para com isso. Para com isso. Não concorda com essas pessoas, não concorda, porque senão você também vai estar querendo colocar Deus pequenininho no seu pensamento, limitadíssimo. Ok? Então, vamos lá. Eu só vou lembrar aqui algumas coisas, assim, rapidinho, porque eu não preparo isso tudo, não. Vamos lá. Se você for falar para alguém que Deus falou com você nos dias de hoje, Deus vai falar de alguma forma. Não é que Deus aparece. Deus não é um homem. Fizeram as figuras dizendo que Deus é um homem lá, um velho. Não, gente, nada disso. Esquece. Ok? Quando fala 3 pessoas, é para dar um exemplo, para que a gente ver se a gente consiga entender. Pessoa mesmo, física, que nós sabemos, é Jesus de Nazaré. Ok? Então, os melhores teólogos, eles vão entender que a gente usa a palavra pessoa para Deus, quando a gente fala 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é porque não tem outra forma de explicar, gente. Porque a pessoa, ela é limitada e Deus não é limitado. A pessoa, nós somos pessoas, nós somos cheios de erro, cheios de falha. Deus não é, Deus é o Todo-Poderoso, é ilimitado. Então, a gente coloca assim, Deus como uma pessoa para poder explicar, mas não pensa nesse humano como nós somos, tão limitado, não. O Santo Espírito é Espírito, também ninguém nunca viu. E também não pensa assim, o Santo Espírito é um homem. Eu já vi aquelas imagens lá na internet, 3 homens, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 homens. Não, gente, misericórdia. Não pensa assim, não. Não pensa. Não faça imagem. Às vezes a gente tenta, na mente da gente, a gente quer entender Deus, né? Então tem as pessoas que elas fazem um risco assim, elas fazem um risco assim, esse é o Pai, esse é o Espírito Santo e esse é o Filho. 3 riscos, 3 círculos, um pega uma parte de um, outro pega a parte de outro pega a parte de outro, tudo junto ali, 3 círculos, um pegando uma parte do outro, para representar Deus, ok? É muito difícil.
Mas só creia que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí quando a gente começa, a fazer, quando que a gente faz a idolatria? É quando a gente cria um ídolo. A idolatria não é só fazer a estátua. A idolatria também ela é dentro da nossa mente. A gente cria... Existem os ídolos imaginários. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso você vai aprender na teologia. Quiser, segue lá, professor Rogério de Souza, na teologia. Teologia... Como que é? Teologia de Fronteiras. Acho que é isso. Que eu tenho aprendido lá com os vídeos dele da internet. Ok? E aí, como se diz, Deus seja louvado. Então a pessoa, ela cria um Deus, ela cria uma imagem para Deus na mente dela. Ela cria uma imagem. Então ela já está fazendo um ídolo. Ok? Ela imagina, acho que Deus é assim. Então ela já está criando um ídolo. Então tem um ídolo também que nós criamos. Às vezes, até com seres humanos nós fazemos isso. A gente tem uma ideia de um ser humano, porque você conhecer um ser humano pela internet é uma coisa, você conviver com ele é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí a pessoa, ela pega e ela faz um ídolo, ok? A pessoa, ela pega e ela faz um ídolo imaginário de alguém. Ela conhece alguém, ela imagina, ela faz aquele ídolo. Principalmente quando a gente está naquela fase de paixão que é horrível, é uma doença. E aí a gente faz, né, cria aquele ídolo de uma pessoa muito boa, perfeita, ai, maravilhosa. E quando você vai ver a pessoa pessoalmente, você vai conviver com ela, você quer sair correndo. Porque você criou um ídolo na sua cabeça sobre aquela pessoa que na realidade ela não é. Ok, então, mas o que eu queria falar mais era sobre isso. Deus fala, Ele usa meios de falar, ok? Não é que Ele chega com um homem assim falando com você. Mas Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus fez com que a jumenta falasse para ver se Balaão dava ouvido, que era um teimoso, era terrivelmente. Balaão não era falso profeta, ele era um profeta pagão, ok? E as profecias dele até se cumpriam. O problema foi que ele estava teimando diante de Deus, ele estava sendo teimoso diante de Deus. Ai. Barulho de carro buzinando. Então o problema do Balaão é que ele estava teimando diante de Deus. Ele era teimoso. Deus falou, não vai fazer isso com o meu povo. E ele recebeu o dinheiro e foi lá para fazer lá as macumbas dele. Seriam as macumbas. Uns trabalhos lá de macumba que ele foi fazer para prejudicar o povo de Israel. Ok? E Deus tinha falado para ele que não era... o Balaão recebeu o dinheiro de um rei lá, dos inimigos de Israel. E eu acho que é dos Moabitas, Amalequitas, sei lá, gente, eu confundo esse negócio aí. É um desses aí, eu acho. Eu era um inimigo do povo de Israel. Ele recebeu o dinheiro para ir lá fazer um trabalho de macumba para prejudicar o povo de Israel. Deus falou, olha, você vai lá, mas você não vai prejudicar meu povo. E ele foi, ele teimou, ele foi. Acho que ele, sei lá. É que Deus é amor, Deus tem paciência, gente. Porque se fosse nós, o que nós já queríamos fazer com uma pessoa dessa? Tô fazendo os caminhos aqui para não me perder, tem que virar essa rua aqui. Porque às vezes eu faço os caminhos aqui, nem conheço direito, só para fazer caminhada. Bom, se fosse um de nós, talvez a gente já queria matar o Balaão, né? Deus é paciente.
Gente, Deus, até o diabo é paciente. Até o diabo é mais paciente que nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos muito, muito, muito impacientes. Eu, então, misericórdia, já teve época na minha vida assim que eu não tinha paciência nem da noite para amanhecer o dia. Só que a gente sofre muito por causa disso, ok? Às vezes aquilo que ia acontecer rápido demora por causa da falta de paciência que a gente tem. Mas enfim, mas Deus é paciente. E como eu disse, até o diabo é mais paciente que o ser humano. O ser humano é o ser, acho que, mais impaciente que existe. E muita gente quebra a cara, como se diz por aí, por causa da falta de paciência que nós temos. Enfim, aí o balão foi. Quando ele chegou lá, ele abria a boca para fazer a macumba contra Israel. Ele abençoava o povo de Israel. Que maravilha, né? Ele abria a boca para amaldiçoar, saía a bênção. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vou voltar lá atrás, vou voltar no que eu queria falar. Que eu vou sempre distrair, né? Deus fala ainda hoje, né? É porque eu lembrei do Balaão, porque eu lembrei lá que Deus usou a jumenta para falar. Deus fala ainda hoje. Não é porque tem a Bíblia escrita, gente. Na época de Balaão já tinha a Torá escrita. Mas Deus estava falando. Na época de Davi já tinha a Torá escrita, mas Deus estava falando. Não vai nessa onda desse povo por aí, esses reformistas, normalmente são os reformistas, os protestantes, que não crê no poder sobrenatural de Deus, não crê, gente, esses reformistas protestantes, eles só creem no conhecimento humano. Eles pegam a Bíblia e querem fazer a interpretação humana, filosófica, e aí, se não for daquele jeito, eles não creem, problema deles. E problema deles. Eu creio que Deus fala hoje. Mas vamos lá. Vamos pensar lá. Primeiro, vamos pensar no Moisés. Aí, pois é, aí se você for dizer para essas pessoas assim, Deus falou. Ah, imagina que Deus vai falar com você o quê? Você é um comedor de feijão, não é assim, né? A pessoa fala. É falar que nada. Esse cara aí disse que Deus fala com ele, essa mulher disse que Deus fala nada. Imagina Deus vai falar com você. Você, é isso? Tá, vamos lá para Moisés. Primeiro vamos lá para Moisés. Moisés tinha matado um homem no Egito e fugiu. Deu no pé, para não ser morto. Olha a paciência de Deus. Moisés foi lá, encontrou com a mulher. Deus é tão bom que permitiu que ele chegasse ali naquela fonte, encontrasse com aquela mulher, uma moça, o rebanho, os animais. Ele ajudou a tirar a água ali. O pai daquela moça ficou contente, mandou chamar Moisés. No final acabou casando com a moça. Toda aquela história que a gente já... Mas como é que Moisés tinha saído do Egito? Tinha cometido um assassínio e tinha dado no pé. Acho que eu vou até sentar aqui. Tem um banquinho da praça aqui. Acho que eu vou dar uma sentada. Enfim. Tá ficando verdinho. Era tudo... Esses matos aqui era tudo seco. Agora já tá tudo verdinho por causa do... Que entrou a primavera. Vamos lá. Moisés. Eu não posso distrair. Então o Moisés, ele... Ai, você tá... Gente, eu já tô vendo um pouco minha perna, meu joelho já começa a reclamar. Aí o Moisés tinha cometido um assassinato. Aconteceu tudo aquilo, foi lá pro deserto. Deus foi misericordioso com ele, que ele encontrou aquela família que apoiou ele. E um dia ele estava lá no mato, nos campos, cuidando dos animais do sogro. Deus falou com ele através de uma árvore. De uma arvorezinha. Quando fala sarça, é uma árvore que não é grande, muito grande. Uma arvorezinha. Eu vi esse nome dessa árvore, mas não como sarça. Tem um outro nome que já usaram, mas enfim, deixa. Deus foi lá e falou com Moisés e deu a responsabilidade para ele de tirar o povo do Egito.
Não, eu esqueci. A Bíblia fala quantas mil pessoas, ou milhão, sei lá quanto que saiu do Egito. Era muita gente, muita gente, muita gente. Então Deus falou com Moisés. Mas se você for lá falar que Deus falou com você, a pessoa vai dizer que Deus não fala com você não, porque você vai ver todos os seus defeitos e vai dizer que Deus não falou com você, né? E imagina se o povo de Israel falasse: não, Moisés, Deus não falou com você não, você matou um egípcio e fugiu, agora vem para cá dizer que Deus falou com você? Eles poderiam ter falado isso, eu não sei, mas Deus foi tão bom e falou: olha, Moisés, leva esse cajado, olha, com esse cajado você vai fazer isso, vai fazer... Aliás, o Moisés já estava com o cajado na mão que ele cuidava das ovelhas. Mas Deus falou: joga esse cajado no chão, pega o cajado. Deus já começou a dar uns sinais ali para Moisés. Então, quando ele chegar lá também, se o pessoal começar a duvidar que Deus estava falando com ele, ele ia fazer os sinais. Mas, que tem gente que é assim, que só vai acreditar se ver os sinais. Agora, vamos mais para frente, gente. Jonas, pensa num bichinho teimoso igual Jonas. Pensa. Era um profeta de Deus. Não sei se ele era depressivo, Jonas. Pensa nele. Deus falou: Jonas, você vai fazer isso. Não vou. Você vai lá, Jonas. Não vou. Deus falou: você pega o navio e vai para um lugar. Ele pegou o navio e foi para o lado ao contrário do lugar que era para ele ir. Teimoso. Nossa, foi precisar acontecer tanta coisa com Jonas. E Deus falou com Jonas, gente. Um teimoso. Deus falou com ele. Ok? E Deus continua falando, gente. Moisés escreveu 5 livros da Bíblia. Os israelitas só usavam esses 5 livros da Bíblia. Só tinha esses livros. Eles podiam dizer: não, agora Deus não vai falar mais. Já falou, não vai falar mais. O evangélico faz isso. O evangélico é ignorante, misericórdia. Não, Deus não fala mais. Ai, meu Deus, isso me dá até irritação. Tinha lá toda a revelação que Deus passou, como o povo tinha que reagir, os judeus, todas as leis, tudo que é... Como é que eles... Quando que eles falam que é 603 leis, parece que eles falam que é. Ok? E aí vem os profetas, gente. Ezequiel, Daniel, vamos pela ordem mais ou menos. Não, Samuel profeta, veja lá o profeta Samuel. A Torá já estava escrita, mas Deus falou através do profeta Samuel. Ok? Porque Samuel está em Reis. Reis foi depois da Torá. Então Deus foi lá e falou através do profeta Samuel, Deus falou através de outros profetas, Deus falou através de Davi, Deus falou através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí vai aquela lista enorme de profetas ali até chegar em Malaquias, que é o último ali, Deus falando. Gente, ali não é Torá. A Bíblia judaica eles já tinham. Mas Deus continuou falando. Depois veio João Batista, Deus usando João Batista para falar. Deus usou as mulheres. Quando Maria chega na casa de Isabel, elas entenderam que Deus estava falando ali. Até as crianças no ventre estavam dando sinal que Deus estava... Porque Deus é espírito. Até as crianças ali estavam dando sinal que Deus estava falando. Aleluia, glória a Deus. Elas não eram adivinhona. Foi o Espírito de Deus que revelou tudo para elas. Depois João Batista cresceu. João Batista falava com Deus. Deus falou: olha, aquele que vim batizar e o meu Espírito descer sobre essa pessoa, ele é o Messias. Nem João Batista sabia quem era o Messias. Ele sabia que o Messias estava lá, no meio daquela população da época.
Mas Deus deu um sinal para ele entender quando viesse o Messias. Ok? Aí depois veio o Senhor Jesus, revelou, passou 3 anos e meio revelando. O Espírito de Deus falando através do próprio Filho, o tempo todo. Depois veio depois o Senhor Jesus morreu, ressuscitou. Veio os apóstolos. Deus falando através de Pedro, Paulo, Tiago, João. Nossa, Apocalipse, mas no Apocalipse, Deus falando através de João. Gente, e Deus fala até hoje. Não é porque montou a Bíblia e falou assim, bom, Deus, até aqui você falou, mas daqui para frente você não vai falar mais nada não. Fica quieto aí. Misericórdia, é assim que as pessoas dizem. Não, até aqui Deus falou, agora Deus não vai falar mais. Ai, gente, para com isso. Deus fala a hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Deus ajuda a gente a entender o que já está escrito na Bíblia, mas Ele também vai nos dar dica de coisas que a gente fica na dúvida. A gente pega todos os versículos da Bíblia, meu Deus, me fala com um desses versículos, me fala. Às vezes Deus usa o versículo para falar, mas às vezes aqueles versículos que você pegou não está encaixando direito na resposta que você quer. E aí Deus vai falar com a gente. Deus fala até hoje. Deus usa profeta. O Senhor Jesus continua revelando sobre o arrebatamento, que Ele vem buscar a igreja. Ele continua falando. O Senhor Jesus continua falando, revelando que Ele está vindo buscar a igreja. Que Ele vai nos livrar da grande e terrível tribulação que vai ter nesse mundo, que não é o que está tendo ainda. É coisa que ninguém nunca viu. Não tem ninguém que possa expressar exatamente o que vai acontecer na grande tribulação, porque ninguém nunca viveu. Então como é que você vai expressar algo que você nunca viveu? Não tem como. Então, vieram essas novas doutrinas que negam o arrebatamento, e elas dizem que não, eu estou preparando para enfrentar o anticristo, vou passar para a grande tribulação, vamos nos preparar. Gente, essas pessoas não entenderam nada. Elas não entenderam nada o que é governo de anticristo, gente. Elas não entenderam nada o que é o governo do espírito do príncipe das trevas. É o espírito do príncipe das trevas que vai entrar numa pessoa. Entrou em Judas, o espírito do príncipe das trevas entrou em Judas, e ele traiu o Senhor Jesus junto com o sacerdote, pegou o dinheiro do templo para trair Jesus. Do templo, gente, era dízimo, era coisa consagrada a Deus. Pegou para trair o Filho de Deus. Porque o diabo, o espírito do diabo, não foi o diabo em pessoa que entrou no Judas, foi o espírito do diabo que entrou em Judas. Ok? Então, ali foi o quê? Foi da hora que a Bíblia conta ali a história. O Judas nunca foi crente, né? Todo mundo sabe disso. Porque ele ficou com raiva lá quando a mulher despejou o perfume nos pés do Senhor Jesus. Porque o interesse dele era só financeiro, igual tem muitos por aí. Mas a Bíblia, quando a Bíblia fala, foi ali na hora daquela ceia ali, quando o espírito do príncipe das trevas entra em Judas, e ele vai lá completar o que ele já tinha combinado com os sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, mas ali durou pouca coisa. Eu não sei, a Bíblia fala que Judas se suicidou, mas eu não sei, a gente não sabe exatamente quanto tempo, se foi no outro dia seguinte, se está escrito na Bíblia o dia que ele suicidou, eu não estou lembrado. A gente sabe que ele se matou ali, mas o que o Judas tinha que fazer era só aquilo. Era trair o Filho de Deus. Depois ele mesmo se matou. Mas o governo do anticristo, que vai estar com o espírito de Rassatã igual o Judas recebeu, vai durar 7 anos. Não vai ser 1 dia, 2, 3, vai ser 7 anos. E nesses 7 anos,
os 3 primeiros anos, ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas e afastar as pessoas de Deus. Vai dar dinheiro, vai liberar tudo. Todas essas coisas horríveis que já está liberado no mundo, vai ser mais coisa liberada. O ser humano já está ficando parecendo... Tem uns seres humanos por aí que não parece mais ser humano. O negócio tá estranho. Então, durante esses primeiros 3 anos e meio, essa pessoa que vai receber o espírito do príncipe das trevas, ele vai liberar tudo que as pessoas quiserem. Ainda vai dar dinheiro ainda. Mas como o objetivo dele é sentar no templo de Jerusalém, que esse templo ainda precisa ser feito, porque não tem. Por isso que as profecias que marcaram data de seu Jesus, nenhuma deu certo. Não tem templo ainda. Assim, daí que está tudo pronto para erguer esse templo. Mas aí... O cachorro aqui, olha o cachorro aqui. Vem ali, acho que é uma família ali. Enfim, vou continuar lá para falar Deus seja louvado. O espírito do príncipe das trevas que vai entrar nesse homem chamado o homem do pecado. Quem fala anticristo é os cristãos. A Bíblia fala homem do pecado, fala homem iníquo, Daniel, já vem lá de Daniel, não foi inventado por cristão, anticristo foi inventado por cristão, não. O nome anticristo que foi dado. O nome anticristo foi dado pelos cristãos, porque acho que o apóstolo João, eu não sei se mais algum outro deu esse nome, sei que o apóstolo João deu esse nome. Ok? Deus seja louvado, aleluia. É o homem do pecado, o iníquo, isso aí já vem lá do Velho Testamento, não é coisa nova. E... Gente, eu tô numa praça aqui, mas tem gente, mas mesmo assim eu fico de olho, que às vezes aparecem uns caras andando sozinhos, vai ter mulher aqui também. Vamos voltar lá. Então, qual é o objetivo principal do homem níquo, do homem do pecado, aquele que vai receber o espírito de Satã? Ele vai ser um homem comum, igual Judas era, gente. Quem via Judas no meio dos outros ali, não imaginava que Judas ia ser usado pelo espírito de Satã. O Judas, quando Jesus mandou de 2 em 2, o Judas foi com um fazer a obra. Alguém já pensou nisso? O Judas estava ali sentado na mesa, comendo com todo mundo no último dia, e os apóstolos perguntando uns para os outros, quem que vai trair ele? Porque ninguém... Então, gente, o anticristo já está por aí andando com uma pessoa normal, mas ainda não recebeu o espírito. Quando o espírito do príncipe das trevas entrar dentro dele, primeiro vai ter os 3 anos e meio de muita enganação, onde vai liberar tudo, onde vai dar dinheiro para as pessoas, onde vai comprar as pessoas, onde vai fazer com que as pessoas esqueçam do Criador, esqueçam de Jesus, esqueçam da Bíblia. O mundo já está, se você prestar atenção, já tem muita coisa no mundo fazendo os seres humanos esquecer do Criador, ok? Então, Deus continua falando, eu não posso esquecer disso, Deus continua falando, é que eu falei do arrebatamento, que o Senhor Jesus continua revelando que vai levar a sua igreja, é porque eu entrei para dizer que os que se diz pós-tribulacionista não tem nem ideia do que será o governo do anticristo. Não tem nem ideia. Enfim, então, as coisas não aconteceram ainda, a volta de Cristo, tudo isso, porque ainda falta erguer o templo de Israel. Ok? E um cara ali meio estranho, falando no telefone, senta, levanta. Enfim, o objetivo, como eu falei, do homem do pecado é entrar dentro do templo de Israel e entrar lá no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar e querer ser Deus. Ok? E aí? Mas Deus vai despertar a mente dos judeus e vai falar, não,
Vocês não podem deixar esse homem aí. Vocês não podem deixar. O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não podem. E aí os judeus vão proibir. E aí vai começar a guerra. Aí esse homem do pecado, esse homem que vai estar com o espírito de Satã, ele vai ficar com ódio dos judeus. Porque os judeus vai proibir ele de entrar no templo. Provavelmente ele vai entrar, mas depois vai ser tirado. E aí ele vai levantar todas as nações para ir acabar com Jerusalém. Okay? Não é só a nação de Israel, igual todo mundo fala, não, gente. Todas as profecias estão voltadas para Jerusalém. Jerusalém, ok? Mas eu vou parar por aqui, que eu já falei muito. Eu só quero o seguinte, gente, que vocês entendam uma coisa. Deus continua falando. Continua falando. Tem profeta de Deus, sim. Agora, esses reformistas protestantes que não creem no Espírito Santo, que tirou a obra do Espírito Santo da igreja. Depois veio outros e outros e outros. Tem um exagero grande, eu tenho que falar as duas coisas, porque tem um exagero. Qual é o exagero? O exagero é assim. Tem algumas igrejas que estão com falso espírito. Ok? Tem algumas igrejas que dizem que está com o Espírito Santo, não está. Mas como se a gente não tiver discernimento direito, é melhor a gente não falar nada. Deixa na mão de Deus. Para a gente não confundir as coisas. E tem outras que elas não aceitam nada espiritual. Nada que é espiritual elas não aceitam. Nada, nada, nada. É assim, elas são quase ateu. O que é o ateu? O ateu é aquele que não acredita no mundo espiritual. Esse é o ateu. Ele não acredita que existe Deus, ele não acredita que existe o diabo, ele não acredita em nada do mundo espiritual. Esse é o ateu. Ok? Então tem igrejas que elas falam que só crê na Bíblia, só crê na Bíblia, só crê na Bíblia, mas elas estão impedindo que o Espírito Santo fale, impedindo que Deus fale. Ok? Elas estão impedindo. Porque elas não crêem no mundo espiritual, elas não crêem que Deus continua falando e que Ele pode falar conosco hoje, agora e sempre. E o mal também fala. Mas nós precisamos falar, Senhor, me dê o discernimento. Me dá o discernimento, Senhor. Me dá o discernimento, Senhor, quando que vem um profeta da mentira falar comigo e quando que vem um profeta teu falar. Nós precisamos ter esse discernimento do Senhor. Pede que o Senhor vai dar. Mas se você não entendeu direito, só entrega na mão do Senhor e continua seguindo a vida. Porque às vezes as pessoas começam a xingar, falar, blasfemar e às vezes estão até pecando. Ok? Então eu sei que tem um lado espiritual falso e tem um lado espiritual verdadeiro. Isso aí, ok? Então, não é porque tem um lado falso que nós vamos negar o verdadeiro. Porque o verdadeiro vem primeiro. O verdadeiro ele sempre vem primeiro. O falso é que vai atrás imitando. Mas existe o mover de Deus, o mover do Santo Espírito. E Deus continua falando. E Jesus está pedindo. Eu conheço um grupo de pessoas sérias que recebem. Não é nem que eles recebem assim uma revelação extra. Não, eles. Toda vez que nós falamos na língua estranha, que é chamada língua dos anjos, língua estranha, toda vez que nós falamos ali, nós estamos falando algo que nem a gente sabe. Porque a gente não tem o dom. Se a gente tiver o dom de discernir a língua estranha, a gente vai saber, ok? Não é que não exista quem saiba. Existe, mas tem que ter o dom. Tem pessoas que elas interpretam a própria língua estranha que ela fala. E tem pessoas que elas interpretam o que o outro fala. E é exatamente isso que está faltando nas igrejas pentecostais. Pessoas com dom de discernimento para interpretar a língua estranha. Por que tem os falsos espíritos atuando nas igrejas pentecostais? Porque não tem pessoas com os dons de interpretação das línguas. E aí tudo que as pessoas falam, elas acreditam, porque não tem o dom da interpretação. Aí vem aqueles outros e joga tudo pro mal, diz que é tudo do mal, que também está errado, ok? Então, esse grupo são pessoas que oram nas línguas estranhas e o outro tem o dom de interpretar.
E quais são as interpretações que estão sendo faladas? Concorda com o Apocalipse? As interpretações que estão sendo faladas, concorda com o Apocalipse? Fala dessas coisas que vão acontecer nos finais dos tempos, que aliás já está aí. Mas o Senhor Jesus está pedindo para a gente orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros e se preparar, que muito menos do que as pessoas pensam, Ele está levando a sua igreja embora. Muito menos que nós pensamos, o Senhor Jesus está levando a igreja. Então, ame Ele, espere por Ele, se apegue a Ele, deixa o resto, deixa os falatórios, não siga essas pessoas que dizem que Deus não fala mais. Se não tiver escrito na Bíblia, eu não acredito. Então, gente, já era para não ter acreditado nos profetas, se bem que muitos já não acreditaram nos profetas mesmo, viu? Mas depois se dava mal, porque não acreditavam nos profetas. Ok? Quando o Senhor Jesus veio, não, eu não acredito nele, porque não está escrito aqui na Torá. Se bem que o Senhor Jesus foi aquele que explicou a Torá da forma correta. Foi ele que fez a interpretação. Quem fez a interpretação da Torá de Moisés, da lei, quem fez a interpretação da forma correta é Jesus de Nazaré. Okay? Mas aqueles religiosos que é igual os de hoje, não está escrito aqui, eu não aceito, eu não acredito. E falou blasfema até do Espírito Santo, que não tem perdão. Então é isso. Acho que eu já falei bastante, acho que vocês já entenderam. Não siga esses, normalmente são chamados reformistas, que eles são materialistas. Ok? Cuidado. Deus continua falando. E Ele fala, Ele usou pessoas que nem era digna de ser usada, mas Ele usou para falar. Então, só fale com Deus, Senhor, isso que Ele está falando, me dá paz. Se é do Teu Espírito, me dá paz para entender. E confia que Deus vai fazer a obra. Mas não vão ficar seguindo essas pessoas incrédulas que dizem que só crê na Bíblia. Na realidade, eles são incrédulos. Na realidade, nem na Bíblia eles creem. Porque a própria Bíblia fala que tem coisa que Deus fez que não está na Bíblia. Okay? Na própria Bíblia você vai ver exemplos que Deus continuou falando e vai falar sempre. Mas as pessoas fazem interpretação errada. Ali, nossa, minha live vai ficar muito grande. Mas ontem veio isso na minha mente. Coríntios 13, quando fala ali que havendo profecia, ali está falando do milênio. No milênio, nós não vamos precisar de nada disso. Mas nós não estamos no milênio com Cristo. Então nós precisamos. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos precisar dos dons. No milênio é que não vai precisar, mas agora precisa. E aí fizeram as interpretações lá errada também do apóstolo Paulo. Ok, gente? Deixa Deus ir revelando as coisas pra gente, a gente vai conversando. Eu vou parar porque eu já falei muito. Essa live já tá grande. Mas confia que Deus fala ainda hoje. E não é porque a pessoa fala que ela acredita só na Bíblia que ela tá certa, não. Ela acredita só na Bíblia, mas da forma que ela quer interpretar. Muitas vezes não é nem como realmente a Bíblia está dizendo. Então tome cuidado. Ficam todos na Shalom. Paz. Até qualquer hora.